seja bem-vindo à nossa aula. A aula de hoje nos ensinará como abrir, fechar e salvar os documentos. Além disso, vamos entender quais são os formatos de arquivo utilizados nas nossas pastas. Para começar, abram o LibreOffice Calc. O meu já está aberto, como vocês podem ver. Agora, vamos usar a nossa planilha que já está criada para adicionar algumas informações básicas. Vamos começar com as informações básicas na célula 1, digitando planilha da aula 5, certo? Vamos fazer uma planilha bem similar à da aula passada, se vocês lembram. Então vamos digitar na célula B2 nota 1, na célula C2 nota 2, na célula A3 aluno 1 e na célula A4 aluno 2, certo? Uma planilha bem básica, apenas para a gente ter alguma informação. Depois de a gente digitar tudo isso, nós vamos finalmente salvar o nosso documento, certo? Como é que a gente faz isso? A gente clica em arquivo e vocês vão ver que a gente tem algumas opções relacionadas a salvar. Como que a gente quer simplesmente salvar, eu não falei para vocês nenhuma explicação a mais que isso, vamos clicar em salvar. Quando a gente clicar em salvar, ele vai abrir o nosso computador. Vamos botar na área de trabalho e vamos botar o nome aula 5, que essa é a nossa quinta aula, certo? Então, cliquei na área de trabalho para selecionar o lugar de onde a gente vai salvar. A gente seleciona o local nessa barra da esquerda em conjunto com essa janela aqui. Depois a gente tem a opção de nome. Então, aqui do lado do nome a gente vai digitar o nome que a gente deseja dar para nossa pasta. O que é importante quando a gente for especificar o nome? Vários caracteres especiais, como arroba, cifrão, não podem ser usados, tá? Além disso, a gente não pode botar barra. Então, por exemplo, se a gente quisesse botar a data de hoje na nossa aula, vamos supor que hoje fosse dia 1º de janeiro, e colocasse assim, vocês iam ver que quando a gente clicar em salvar, ele vai dar erro no nome do nosso arquivo, porque a gente não pode ter barras. Então, nesse tipo de situação, o que a gente pode fazer é usar o hífen como uma opção, certo? Então, vamos só tentar salvar com a barra para vocês verem como vai dar erro. O nome do arquivo não é válido. Viram só? Então, agora, se a gente apagar a barra, não tem nenhum problema. A gente pode usar espaço, a gente pode usar underline, a gente pode usar hífen, mas alguns caracteres são proibidos. E se vocês tentarem salvar com esses caracteres, ele vai avisar vocês desse tipo de erro, então não tem nenhum problema. A última informação importante aqui dessa janela é o tipo. O que quer dizer esse tipo? É a extensão do arquivo que vocês vão utilizar. Ah, professor, eu não sei o que é extensão de arquivo. Extensão de arquivo é o que fica no final do nome do nosso arquivo. Então, vendo aqui que tem um aula4.ods, então esse .ods é a extensão do nosso arquivo, certo? Se algum de vocês estiver usando o Excel para salvar as aulas, para seguir essas aulas, vocês vão ver que o tipo padrão que vai estar aqui já selecionado vai ser .xlsx, porque é o tipo que o Excel costuma utilizar, enquanto quem está fazendo aqui no LibreOffice vai ter planilha ODF selecionada, que é um .ods, certo? Esses formatos normalmente dizem respeito a qual programa o Windows ou o nosso sistema operacional vai usar para abrir o nosso arquivo. Então, a gente tem diversos programas no nosso computador. Como é que o Windows sabe que ele tem que abrir as fotos com o programa de fotos? É através dessa extensão do arquivo, certo? Então, o que acontece? Se a gente clicar aqui para ver os tipos que existem, a gente vai ver que tem vários diferentes. Como eu falei, o LibreOffice costuma trabalhar com .ods e o Excel .xlsx. Então, vendo que os dois têm aqui como opção, porque como eu falei para vocês, tanto o LibreOffice quanto o Excel servem para as mesmas coisas, então a gente pode salvar como um formato ou como outro e não vai ter nenhum problema. Então vamos deixar selecionado o .ods mesmo.
Se vocês estiverem fazendo no Excel, podem deixar selecionado o .xlsx, não tem nenhum problema. E vamos clicar em salvar. Viram só como é fácil? Agora a nossa pasta já está salva, certo? Se eu fechar o nosso programa e agora abrir aqui diretamente o aula5.ods, aqui está a nossa planilha, certo? Sem nenhum problema. Agora, vamos botar uma nota para cada um dos alunos. Então vamos supor que o aluno 1 tirou a nota 6 na primeira prova e nota 5 na segunda prova, enquanto o aluno 2 tirou 8 na primeira prova e 9 na segunda prova, certo? O que aconteceu? Nós acabamos de inserir novas informações na nossa planilha, né? Se a gente inseriu novas informações, o que a gente tem que fazer agora? Salvar o nosso arquivo. Então a gente vai em arquivo e clica em salvar. Vocês viram que agora aquela janela não apareceu para a gente botar o nome, para a gente botar o local que a gente deseja salvar o arquivo? Por que isso aconteceu? Porque uma vez que a nossa planilha, que a nossa pasta já está salva, quando a gente clica em salvar, ele apenas escreve em cima daquele que já existe. Então é uma facilidade para todas as vezes a gente não precisar inserir o nome e inserir o local do arquivo, certo? Mas tem mais uma coisinha, uma opção que é importante. É a opção salvar como. Se a gente clicar na opção salvar como, aquela janela volta a abrir. Ou seja, se a gente deseja salvar esse nosso arquivo com um novo nome, ou em um novo local, ou utilizando um novo tipo, qualquer uma dessas três opções, a gente entra em salvar como. E isso vai nos abrir o local. Aqui a gente pode botar o local que a gente deseja. A gente pode colocar o nome que a gente deseja para o arquivo e o tipo do arquivo, e não tem nenhum problema, vai ficar salvo como um arquivo novo. Vamos botar aqui, aula 5, versão 2. Se a gente clicar em salvar agora, o nosso arquivo que está aberto é a aula 5, versão 2. Certo? Então agora, vamos olhar a nossa área de trabalho. Vocês vão ver que a gente tem dois arquivos. Aula 5, está aqui, e aula 5, versão 2. Ou seja, temos dois arquivos diferentes com informações diferentes, certo? A última coisa que a gente tem que ver na aula de hoje, pessoal, é um formato chamado .pdf. Se vocês já têm costume de usar computador e abrir documentos e arquivos oficiais, vocês vão ver que ele é vocês já se encontraram com esse .pdf. O que esse .pdf tem de especial? Estão vendo que aqui tem a nossa opção exportar como PDF? A grande vantagem desse tipo de arquivo é que ele não permite a alteração da planilha pela pessoa que está recebendo o arquivo. Ou seja, vamos supor que a gente, ao invés de estar digitando as notas, fez um orçamento para um cliente. E a gente, ao invés de imprimir, porque a gente é consciente com o meio ambiente, a gente resolveu mandar por e-mail para esse nosso cliente. Quem nos garante que o cliente não vai alterar a planilha com os orçamentos, com os valores, e tentar nos enganar, ou até mesmo digitar sem querer outros valores e se atrapalhar com a planilha? Eles não estão fazendo curso, os clientes não estão fazendo curso de planilhas eletrônicas que vocês estão, pode ser que eles não tenham familiaridade com o programa. E tem uma outra grande vantagem em usar PDF. Os PDFs são abertos por diversos programas. O próprio Google Chrome, que é o navegador de internet de vocês, tem a opção de abrir o PDF diretamente. Celulares têm uma facilidade enorme de abrir arquivos PDF. Então, normalmente, quando a gente deseja parar de editar a nossa planilha ou mandar a planilha para alguém, a gente pode exportar como PDF, certo? Então vamos clicar aqui em exportar como PDF. Ele vai nos abrir várias opções aqui, correto? Vamos deixar todas como estão por enquanto. Mais para frente, se vocês quiserem mexer nessas opções e lerem o que cada uma faz, vocês têm essa possibilidade. Mas nós vamos simplesmente clicar em exportar. Quando a gente clicar em exportar, ele vai abrir a janela igual a do salvar, certo? Qual que vai ser a diferença? Que o tipo vai ser um tipo PDF. O nome, ele costuma manter o mesmo nome que o arquivo já tem.
O local, ele também costuma manter no mesmo local que já está salvo a nossa planilha, a nossa pasta. Então a gente pode simplesmente clicar em salvar. Quando a gente fizer isso, temos o nosso arquivo PDF na área de trabalho, aula 5, versão PDF, certo? Tentem abrir esse arquivo e ver se condiz com a planilha no computador de vocês. Vocês vão ver que sim, que é igualzinho à nossa planilha, certo? Mas que ele não vai ser aberto pelo LibreOffice Calc, e sim pelo Google Chrome ou por outros programas que vocês possuem. Agora sim, temos um arquivo pronto para ser enviado para outras pessoas, que não pode ser editado e que pode ser lido tanto em celulares quanto computadores sem maiores problemas. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!